segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu a água o odre e deu de beber o rapaz. Amém. Sara bem-aventurada, uma mulher, uma mãe, com uma promessa vivida que todos conhecem na Bíblia, uma promessa muito linda. Sara não tinha idade, todos conhecem a história suficiente, mas através de uma promessa que ele ia lhe conceber, o Senhor dará a ela uma luz, a um filho, a Abraão, que seria Isaque. Porém Deus fez cumprir essa promessa, mas os capítulos dessa história não foi só assim. Ela tomou uma escrava ou uma serva para a servir, e pensando ela longemente como agiria Deus através da promessa que ele tinha na vida dela, pegou a uma mulher chamada Agar, uma egípcia, e deu a Abraão, para que Abraão pudesse com ela conceber um filho, porque ela se achava em um momento insuficiente de ser mãe. Mas a história que eu quero ser rápido aqui e sucinta em minhas palavras é a história de Agar. Aleluia! Porque Agar, a história dela aqui, ela passa um pouco rápido a história de Agar, mas também é uma história de promessa. Irmãos, e quando trata de promessa, aleluia, eu quero te dizer algo, igreja. Promessa de homem é promessa de homem. Promessa de político é promessa de político, não vale de nada. Mas promessa de Deus, aleluia, glorifique, exalte, deixe derramar as lágrimas, porque antes que se finde a tua vida, Ele cumpre. E o menino nasceu primeiro, filho de Agar. Depois Sara concebeu também, e ali, coisa de criança, ficou um tirando rixa com o outro. Na verdade, no meu coração, eu já acredito que a história das duas, quando uma concebeu, não foi tão bem assim. E um garoto caçoou com o outro, a mãe não gostou, chegou, cobrou de Abraão. Aquilo naquele tempo não era lícito fazer o que Abraão fez, porque ele poderia, como pai, manter as duas esposas. Naquele tempo isso era lícito. Mas Abraão foi com o que estava pedindo a mulher original dele, Sara. E ele chegou e repudiou, amarrou, pegou ali o odre, o pão, colocou água, para resumir a história, e expulsou Agar. Mas Deus, nessa palavra, aleluia, que eu e você nós lemos, nós vemos Deus que disse: olha, Abraão, ele também é teu filho, e se ele é teu filho, não te esquece, se tem promessa para um, tem promessa para outro, e eu farei dele também uma grande nação. Não esquece, viu, Abraão? Abraão passou despercebido. Meu irmão, às vezes na sua vida pode acontecer isso. Às vezes a sua promessa na vista do outro pode passar desapercebido. Do marido, da esposa, do filho, da filha, do pai, da mãe. Ei, aleluia! A Bíblia diz que ainda que a mãe esqueça, aquela que amamenta esqueça de dar o alimento ao seu filho, o Senhor, aleluia, jamais esquecerá de você. Partiu Agar, e o anjo apareceu para ela no meio do deserto e disse: Agar, para onde vem? De onde vens, para onde tu vai? Ela falou: eu fui repudiada pela minha senhora. Olha, Agar, volta para casa da tua senhora, pede perdão a ela e fica lá. Às vezes temos que fazer isso, meu amado. Às vezes um perdão
não é humilhação, meu querido. Um pedido de perdão não é humilhação. Um perdão ao marido, um perdão ao filho, o filho perdoar o pai ao filho, o marido à esposa, a esposa ao marido. Não é feio. Se é para pedir perdão, querido, e a promessa se cumprir, perdoa em nome de Jesus. E ela voltou, foi obediente, mas não deu muito certo. Foi repudiada novamente. A primeira vez ela estava grávida, a segunda ela já tinha dado à luz, foi-se embora novamente, ganhou o deserto. Foi agora onde eu li. Essa outra história se passa no capítulo 16, mas essa no 21, ela foi de vez. E bramou o Senhor, aleluia. Quando tem promessa, meu amado, aleluia. Quando tem promessa, são 3 junções especiais na vida tua, mulher, aleluia. É lágrima, promessa e um Deus vivo e poderoso, aleluia. É lágrima, promessa, um deserto e um Deus vivo ao teu favor, aleluia. Quando Agar chegou novamente, Deus olhou para ela, bramou um anjo e disse: não, dessa vez eu não vou fazer ela voltar. Ela colocou a criança debaixo de um pé de árvore, ficou à distância de uma flecha, meu amado, de um arco, para não ver a criança morrer. Mas uma coisa ela disse: que o Senhor se lembre de mim. E o Senhor imediatamente ouviu o clamor daquela mulher, ouviu o clamor daquela mãe. Ei, mãe, se prostra. Há promessas para o teu filho, há promessas para o teu marido, há promessa para a tua família. Fica de joelho ainda, deixa criar calo ainda, chora ainda, ora ainda. E Agar foi atendida pelo Senhor, e o Senhor disse que fez cair aquela escama, aquilo que atrapalhava a vista dela. Sabe para que ela vê? Para ela ver um oásis, para ela ver água em abundância. Meu amado, não deixe essa escama, minha irmã, mãe, igreja, não deixe essa escama atrapalhar a promessa. Põe a tua mão no ventre, aleluia. Põe a mão sobre o marido, sobre a adversidade, sobre a enfermidade. Proclama, aleluia, e clama, que o Senhor vai te atender. E quando você vê, vai ter um oásis depois do deserto. Eu agradeço aqui a oportunidade em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Nosso Deus é Deus de promessas. Ele é fiel para cumpri-la. Nós vamos ouvir a irmã Gessilane. Na canção desse hino vamos adorar a Deus através de nossas contribuições, nossos dízimos e ofertas que trouxemos para a obra do Senhor. Presbítero Matias, orando por todos os irmãos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Jesus querido, aqui estamos na Tua presença nesta noite para Te louvar, Senhor Deus, através das nossas ofertas. Jesus, abençoa cada um dos Teus filhos, que o Senhor multiplique, repreenda o devorador. Jesus amado, abençoa grandemente, abre portas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Da igreja com a paz do Senhor. Irei louvar o Senhor com um hino bem conhecido, e eu peço que a igreja louve juntamente comigo. Louve e exalte a este Deus que é tão fiel para com as nossas vidas, um Deus que cuida de nós de uma forma tão especial. E nesta noite vamos adorar esse Deus tão maravilhoso. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta é
vamos crer que esse Deus é fiel. Assim como o irmão Júnior pregou nessa noite, Ele é fiel e Ele cumpre as suas promessas. No tempo dele, no tempo certo, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus, amém. Glória a Jesus. Alguma irmã ou irmão aqui da sede tem algum testemunho para contar? Se tiver, se manifeste. Diga, irmão, eu quero contar um testemunho. Eis a oportunidade. Às vezes Deus concede alguma coisa, né? Então venha, é você mesmo. Vamos ouvir a irmã Antonise. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Irmão, eu para ser crente foi muito difícil. Eu sou de uma família muito católica, meu pai só não era mesmo o padre. O chefe lá da Martinslândia, muito amigo do padre daqui. Aí quando eu fui ser crente, foi muito difícil. Eu morava lá no Andrade, no interior, e no interior as pessoas gostam muito de conversar. Não todos, mas muitos. Aí as pessoas iam decretado na casa do meu pai, dizer que eu era crente. Aí ele ficava com raiva e dizia que eu era uma filha tão boa e tinha desobedecido a ele. Irmão, e foi muito difícil, isso foi tanta proposta. Um dia ele mandou um irmão meu que morava aqui, que ele era professor, uma pessoa muito... Ele tinha contrato do Estado, era uma pessoa muito sabida, ele era professor de matemática aqui. Aí ele foi lá em casa com a esposa, chegou lá, ele não falou nada não, mas a esposa disse que meu pai tinha dito que se eu deixasse de ser crente, levava o padre para celebrar uma missa lá em casa, um dia de domingo de tarde, convidava muito amigo, e os filhos dele tudo iam me dar presente. Irmã, eu disse, não, mas eu não vou mais com isso não, eu já me converti a Deus, eu não deixo não. Depois mandou mais outras propostas, eu não quis, vendeu lá um terreno, era um terreno com muito valor, aí mandou dizer que só me dava do dinheiro se eu deixasse essa lei, chama lei. Aí eu não deixo não, aí permaneci, irmã. Irmã, foi muito difícil, eu quase não sabia ler, não sabia o que era capítulo de Bíblia, nem versículo, mas eu tinha o Novo Testamento pequenininho que a irmã Regina tinha me dado e eu lia. Aí muitos versículos eu guardei. Aquele que diz, quando teu pai e tua mãe te desprezar, eu te acolherei. Irmã, e foi tanta coisa, tanta revolta. Para encurtar, irmã, meu pai e minha mãe estão sepultados na Igreja Católica da Martinslândia. Mas ele, antes de partir, eu orei por ele. Ele aceitou Jesus e não passou assim 2 dias, Deus levou ele. E minha mãe já tinha morrido. Quando ela morreu, nem eu era evangélica. E para honra e glória do nome do Senhor, minha família, meus filhos, todos são crentes. Uns irmãos meus que já partiram para a eternidade aceitaram Jesus, mesmo na hora da morte. E graças a Deus, para honra e glória do nome do Senhor, meus filhos tudo servem a Deus, minhas filhas, genro, nora, neto. Graças a Deus, eu já tenho 3 bisnetos. E para honra e glória do Senhor, todos servem a Deus. E aqui eu só tenho bênção para contar. Aí você é de pensar, irmão, você não sofre, não sofro. Eu tenho passado muitas coisas. Eu tenho passado na fornalha de aflição, sido provada, mas aqui estou. Para a honra e glória do nome do Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmã Silvanira, louvando a Deus.
Eu também saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Vou louvar a Deus com hino, não tem por título a unção divina. A unção de Deus é algo que vem para capacitar, faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte quando na batalha está. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata 1000, uma capa abre o rio, assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta pega bala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai, e aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar, mesmo que esteja morto comece a cantar, que Deus manda um anjo forte e a cadeia abre. É na unção que Deus não quer poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata 1000, uma capa abre o rio, assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo vai, e aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar, mesmo que esteja preso comece a cantar, que Deus manda um anjo forte e as cadeias abre. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus por tudo. Meus irmãos, nós vamos ouvir aqui o Osiel, é neto da irmã Regina. Em rápidas palavras, ele vai contar o que Deus fez na vida dela nesses últimos dias. Os irmãos têm acompanhado, ela passou um momento muito difícil, e ele quer aqui agradecer e contar mais detalhes do que Deus fez na vida da nossa irmã. Alô? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quero dizer que estou muito feliz, né, que agora a gente se reconciliou, eu e minha esposa, né, meus filhos, estamos todo mundo na igreja agora, e falar do que Deus fez na vida da minha avó, né, porque ela chegou, a gente passou 14 dias morando no hospital, eu do lado dela, 24 horas. A irmã Neném ia lá, passava 15 minutos lá, enquanto eu ia em casa tomar um banho, voltava.
E a avó cada dia pior, né? E o médico, quando foi na quarta-feira, o médico me chamou e viu a saturação dela, estava muito baixa e a pressão dela já estava zerando. A minha avó já estava morrendo. A pressão dela estava 5/3, então ela já estava morrendo. E eu pedi a Deus e falei com o médico para ele fazer alguma coisa. Ele disse: Zé, eu não posso fazer nada. O que nós podíamos fazer, a gente já fez. Ela já tem 90 anos, entendeu? E eu fiquei muito triste, mas eu não desisti. Eu me abracei com ele, disse: doutor, eu sou filho e você é médico, faça alguma coisa. Ele disse: só tem uma coisa para ser feita, mas a gente não aplica no idoso da idade da sua avó, que é mais fácil matar do que ajudar a viver. E eu falei com fé, né? Eu disse: doutor, mas ela já está morrendo, faça, pelo amor de Deus. E ele aplicou uma super adrenalina na veia dela, e no outro dia a pressão da avó amanheceu com já 12/7. E com 4 dias, tá ali ela, ó. Trouxe ela para mostrar ali, ó. Viu? Hoje eu trouxe ela para mostrar que Deus é Deus, e Deus é o médico dos médicos. Viu? E que nada é impossível para Deus. Viu? E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos. Deus é soberano. Quando Ele quer fazer, não há impossíveis, né, para o nosso Deus. Deus continue abençoando o Osiel, a sua esposa, a irmã Regina também, dando graça, saúde. Ela está ali. Que Deus abençoe grandemente. Nós temos aqui alguns minutos, irmãos. Eu gostaria da atenção de todos os irmãos para a palavra do Senhor, nosso Deus. Nós lemos aqui um texto de Romanos, o capítulo 5, foi onde nós lemos. Esse texto, ele fala, por mais de uma vez, sobre justificação. Sobre justificação. Mais de uma vez também ele fala sobre reconciliados. Fala também de graça. E, em especial, ele fala do grande amor de Deus. Do grande amor de Deus. Não é que o amor foi, ou será, como diz o versículo 5, mas o amor de Deus está dentro dos nossos corações. Foi introduzido pelo próprio Espírito Santo quando ele veio morar em nossas vidas. Então, no versículo 1, ele diz assim, isso é Paulo falando para os irmãos lá em Roma, e para nós também, hoje, e assim sucessivamente, enquanto Jesus não vier, para a igreja posterior. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Tendo sido, isso aqui ele está falando de uma realidade, de algo que aconteceu. Ele está mostrando aqui para a igreja de Roma, os irmãos que moravam em Roma, essa igreja que era composta de judeus convertidos e gentios também convertidos. Paulo está dizendo, olha, vocês estão em uma posição de justificado. Essa expressão, ela lembra um caso judicial. Imaginemos que alguém tem uma conta muito alta para pagar, mas que ele não tem como, não tem recursos, não tem condições de como efetuar o pagamento daquela dívida que ele tem. Então, acontece que alguém surge na história dessa pessoa, toma conhecimento dessa dívida que ele tem, impagável, e diz, eu vou pagar para você. Fica certo assim? E aí aquela pessoa paga, efetua o pagamento, e agora
aquela pessoa que tinha uma dívida impagável, agora já não deve mais ao seu credor. Foi exatamente isso que aconteceu com todos nós que estamos aqui, com toda a igreja no decorrer do século. Todos aqueles que pertencem a Jesus, eles foram justificados. Por quê? Nós tínhamos uma dívida muito grande contra Deus. Nós devíamos algo a Deus que nós não tínhamos como pagar. Nós tínhamos ou éramos grandes pecadores. Pecado. E o pecado, como os irmãos sabem, ele afasta o homem de Deus. Ele, segundo o profeta Isaías 59, versículo 2, o pecado é um paredão que se ergueu desde a queda de Adão e Eva entre o homem e Deus. E esse paredão o homem não tem por conta própria, ele não tem condições, seja física, material, psicológica, espiritual, seja lá qual for a condição. Ele não tem como ultrapassar esse paredão por conta própria. Um caso parecido, para que os irmãos entendam, a Bíblia diz que certa vez um certo jovem se aproximou de Jesus e ele disse assim: bom mestre, o que é que eu devo fazer para alcançar a salvação? Jesus disse: por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom senão Deus. Você vai encontrar essa história desse rapaz no capítulo 19. Esse rapaz aqui, nós aprendemos algumas coisas interessantes sobre ele. Quando ele se aproxima de Jesus e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Observe que só nesse versículo, escute bem, só nesse versículo da fala desse jovem, se dirigindo a Jesus e questionando ao Salvador, o que é que eu devo fazer para adquirir a salvação, a vida eterna, nós encontramos alguns pontos muito importantes da vida dele. Primeiro, esse jovem, ele reconhecia que estava caído. Logo, quando ele diz que bem farei para conseguir a vida eterna, logo se subentende que ele tinha plena consciência que era pecador, que estava caído da graça de Deus, que havia nascido em pecado. Esse é o primeiro ponto. Ele tem plena consciência que é pecador, que o estado dele é de pecador. Segundo ponto, ele reconheceu neste versículo, nessa história, que a salvação é possível. O que eu devo fazer para alcançar a salvação? Então, ele entende que é pecador. Escute bem, ele entende que é pecador e ele está dando a entender também, ele acredita que a salvação, ela é possível. Há possibilidade de salvação. Terceiro ponto, ele recorreu a Cristo para obter informação sobre como adquirir esta salvação. Então, primeiro, ele reconhece que é pecador, está caído. Segundo, ele reconheceu que a salvação era possível. Terceiro, ele recorreu à pessoa certa para adquirir informação sobre como tomar posse dessa salvação. Quarto, ele tinha ideias equivocadas sobre como adquirir a salvação. Porque quando ele diz assim ao Senhor: que bem farei para adquirir a salvação, ele está dizendo para o Senhor: Senhor, o que é que eu, ser humano, devo fazer para adquirir a salvação? Então, Jesus, ele vai mostrar para ele que não há nada que o homem possa fazer
para adquirir essa tal salvação. Não adianta você andar com pedra na cabeça, você não. Alguém. Não adianta alguém andar, porque você não faz isso, graças a Deus. Não adianta alguém andar descalço. Não adianta nesse mês de maio, muitas pessoas lá fora andar todo de branquinho. Porque para nós hoje, está escrito lá no Eclesiastes, Salomão dizendo que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Essas vestes são as obras de justiça dos justos. Você pode até estar com uma roupa escura, alguém pode estar com outra roupa variada, a cor, mas espiritualmente você já está coberto com uma vestidura espiritual. Amém? Ou não estão entendendo? Está dando para entender mais ou menos, irmão? Só esse lado aqui está quieto. Tudo bem, não tem problema. Eu vou repetir novamente. Esse jovem, primeiro, ele reconheceu o seu estado de pecador. Segundo, ele reconheceu, que a salvação é possível. Terceiro, ele ele buscou informações sobre Cristo, em Cristo, sobre como adquirir a salvação. Quarto, ele tinha ideias equivocadas sobre como tomar posse dessa salvação. Que bem farei para adquirir a vida eterna? Então, não há nada que o homem possa fazer para tomar posse dessa salvação. Quinto detalhe, quinto ponto sobre a vida desse jovem. Ele aprendeu, pelo menos tomou conhecimento, de que não há nada que o homem possa fazer para alcançar essa vida eterna. Sexto ponto, ele aprendeu que para adquirir esta vida eterna, ele precisava tão somente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque Jesus disse assim a ele: vai e vende tudo que tu tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Então veja que esse jovem, ele, ao procurar o Senhor, ele começa positivamente, reconhecendo seu estado, crendo que é possível a salvação. Mas quando Jesus mostrou para ele o que ele deveria fazer para adquirir a salvação, fazer assim, ele iria ter que cumprir o que Jesus ia determinar. Não que isso seria uma ideia, uma filosofia dele própria, não, senhor, mas algo que seria encaminhado pelo próprio Salvador para ele seguir. Se ele tivesse atendido o Salvador, ele poderia ter perdido seus bens, mas teria ganhado o galardão no céu. Jesus disse em uma certa passagem bíblica: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, depois vem e segue-me. Glória a Jesus. Então, meu querido e amado irmão, voltando aqui para Romanos capítulo 5, que fala da justificação, esse rapaz, ele perdeu a maior bênção que um indivíduo pode receber aqui na terra. Ele desperdiçou a maior oportunidade de salvação, porque a Bíblia diz que quando ele ouviu as orientações do Salvador, a Bíblia diz que ele saiu triste, porque ele era rico, tinha muitas propriedades e deixou. Agora, para aqueles que atenderam o Salvador Jesus, para aqueles que reconheceram seu estado de pecador, reconheceram que estava caído no pecado, que creram que a salvação é possível em Cristo e que recorreram a Jesus, essas pessoas foram justificadas. Hoje você não está mais em um estado de condenado. Veja que no Evangelho de João, o capítulo de número 3, está escrito assim, olha, o versículo de número 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Todas as pessoas que
ainda não se entregaram a Cristo, não reconheceram os seus pecados, não aceitaram Ele como Salvador, não creram ainda em Cristo, essas pessoas estão em um estado de condenados. Se essas pessoas partirem para a eternidade, sem fazer um conserto, sem aceitar a Cristo como Salvador, elas, ao partir desta vida, elas estarão descendo à perdição. Veja, e que não são poucos. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mais estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, mas são poucos que acertam com ele. Mas eu glorifico a Deus porque eu estou falando para uma multidão, para crentes, pessoas que saíram da porta larga, saíram do caminho largo e adentraram o caminho estreito. Tem provação, tem dificuldade, tem luta, tem perseguição, aleluia, mas é bom por quê, irmão? Porque Jesus está conosco nesta caminhada, nós não estamos sós. E hoje, qualquer um que está aqui, qualquer um daqueles que se arrependeram e entregaram suas vidas a Cristo, segue a Cristo, ama o Senhor Jesus, no momento de sua partida, glória a Deus, você não irá descer, você irá subir. Glória a Jesus. E detalhe, irmão, a Bíblia diz que, irmão, você pode ficar tranquilo que no dia que o Senhor Jesus vier te buscar, os anjos do Senhor estarão pertinho de você. Viu, irmão? Você pode, eu não sei se os irmãos já viram velório de pessoas que não são crentes. É um horror. O semblante da pessoa é feio. Mas vá num velório de crente, para você ver a diferença. O semblante é outro, irmão. Sabe por quê? Porque no momento que acontece a morte, que o espírito, a parte espiritual do homem sai do corpo, o corpo tomba, mas o espírito dele está de pé e os anjos já estão dizendo: vamos, nós viemos lhe buscar, os céus estão te aguardando. Irmão, isso é verdade? É claro, irmão. João 14, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Tem coisas tremendas lá na eternidade nos aguardando. Existe um céu de glória nos aguardando. E mais ainda, o próprio Pai, o Senhor Jesus que está à direita de Deus, os anjos estão lá aguardando a chegada da igreja na eternidade. Então, meus queridos irmãos, se existe um povo na terra que, ao dormir, ao colocar sua cabeça no travesseiro, dorme tranquilo, não tem a consciência pesada, não tem medo da morte, Deus espera que você não tenha medo da morte. Pergunte ao seu irmão aí se ele tem medo da morte. Olhe para a cara dele, se ele fizer cara feia é porque ele tem medo. Tem não, aqui, tudo feliz aqui, porque não tem medo da morte. Jesus disse assim, aleluia: eu venci. No mundo tereis aflições, mas eu venci. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. A morte não vai conseguir. Da mesma maneira que a morte não conseguiu segurar Jesus no túmulo, ela não irá por muito tempo segurar os santos que estão no túmulo. Por quê? Porque a morte vai ter que vomitar, vai ter que dar, vai ter que soltar, aleluia, soltar as suas garras, aleluia, sobre a igreja, porque as portas do inferno
não prevalecerão contra a igreja. Porque quando a trombeta soar nos céus, nós iremos ouvir o toque da trombeta. O salvo, o crente salvo que tem o Espírito Santo dentro dele, pois o Espírito o Espírito Santo dentro de cada um de nós, ele é a garantia da nossa salvação. Então a trombeta vai tocar nos céus, nós iremos ouvir o toque da trombeta. Você poderá estar onde estiver, mas você vai ouvir. Todos os justos, crentes salvos do mundo inteiro irão simultaneamente ouvir. Em algumas partes do mundo vai estar de madrugada, outras partes vai estar na parte da manhã, outros vai estar à meia-noite, outros vai estar na parte da tarde, mas não vai importar, aleluia, o fuso horário. O importante é que a trombeta vai soar, nós vamos escutar e vamos subir ao encontro do Senhor. Isso é o que importa. Irmão, se eu estiver dormindo, não vai ter problema. Jesus vai te acordar da mesma forma. Se ele vai acordar os mortos, imagine quem estiver dormindo. Então, meu querido irmão, nós somos justificados. Nós somos justificados. Agora, para sermos ou estarmos justificados, algo tremendo aconteceu. O que foi que aconteceu? Jesus, ele deu a sua vida por nós. Parece ser algo assim muito, muito bonito. Ele diz aqui que é possível que alguém ouse dar a vida por quem é bom, um amigo, Mas está escrito que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, versículo 8. Isto é, todos nós estávamos caídos. Se você ler a continuação do livro de Romanos, você vai ver que tanto judeus como gregos, bárbaros, citas, todo mundo estava ou estão debaixo do pecado. Todo mundo foi encerrado, todos debaixo do pecado. E o que merecíamos? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Morte ali é a condenação eterna. Era o que nós merecíamos. A condenação eterna, a punição eterna, o horror eterno, as trevas exteriores, o lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Era lá, era aquilo que nós merecíamos. Aleluia! Mas ele nos amou de uma tal maneira. Ele nos amou, sendo nós pecadores. Ele decidiu morrer por nós, sendo nós miseráveis pecadores. Não merecíamos nada, nós merecíamos a condenação. Mas ele foi bondoso para conosco. Ele foi bondoso, compassivo, misericordioso para conosco. Jesus disse para o jovem: bom é Deus, o Pai. Porque o Pai nos amou. Jesus disse, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Ao Pai toda glória, a Ele todo louvor, toda ação de graça. Aleluia, graça. Agradeça. Se existe uma coisa que nós devemos agradecer todos os dias, é por Deus ter nos amado de uma tal maneira, ter redimido, ter nos perdoado, meus irmãos. Você sabe o que é a condenação eterna? Esse estado, o que ele significa? Seria, ou é, para muitos, uma eternidade sem Deus. A ausência de Deus.
causa pavor na alma humana, desespero, angústias, ais, gritos, horrores. Você já imaginou no dia do grande julgamento, do grande trono branco? Apocalipse, capítulo 20, 21. A igreja estará julgando, a igreja glorificada, com vestes brancas. Aleluia. Mas do outro lado, uma multidão incontável, suspensa no ar. Não vai ser na terra o julgamento. A Bíblia diz que foge os céus e a terra, não existirá mais. Será no ar. E Deus vai instalar o grande trono branco. O próprio Jesus é quem vai julgar. Hoje ele é advogado. Hoje ele é consolador. Hoje ele é salvador. Mas naquele dia ele vai assentar-se no trono para julgar todos. Desde o primeiro ímpio, Caim, que matou seu próprio irmão, vão ressuscitar de lá. E vem todo mundo ressuscitando os mortos, juntar-se-á com os vivos que tiverem atravessado o milênio, e serão todos postos em frente do trono, e Deus irá julgar um por um, sem pressa. E esse julgamento, ele é condenatório, não é para a salvação. Condenatório. Chamou o primeiro bonitinho, Deus mostra a vida dele tudo bem direitinho, ok. Coloca lá. O próximo, Deus irá julgar por nações. Nação fulano de tal, estado tal, cidade tal, bairro tal, vilarejo tal, onde o indivíduo morava. Deus vai escavacar a vida do abençoado lá. Do abençoado não, É assim que Deus vai, nação por nação, tudo bem, sem aperreio, sem pressa, bem direitinho. E vai colocando lá. Aí no final, quando tudo estiver já concluído o julgamento, porque Deus apenas irá confirmar o que eles decidiram na terra. Mateus 10, 32, 33. Quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas quem me negar, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então Deus apenas vai executar o que o indivíduo decidiu na terra. Se na terra foi pregado o evangelho e ele rejeitou, você será condenado, porque você mesmo rejeitou a salvação que eu ofereci para você lá na terra. Nós temos o trabalho de evangelismo na feira todo sábado. Quase todo sábado, com exceção do sábado pós a vigília, que não tem. Mas sempre estamos lá, distribuindo folhetos. Sempre entregamos os folhetos, sempre encontramos folhetos jogados no chão. Eu não tenho como não olhar lá para o futuro no dia do juízo. Esperamos que aquelas pessoas que tenham jogado venham se converter, essa que é a realidade. Até Deus espera isso. Mas esse simples, escute isso aqui, esse simples gesto de receber um folheto, aí a pessoa, Deus irá mostrar naquele dia. A Bíblia diz em Hebreus que nós não devemos negligenciar tão grande salvação, a qual começou a ser anunciada pelos profetas e depois foi finalizada pelo Senhor Jesus, e ela continua sendo pregada até hoje pela igreja. Ó irmãos, não perca tempo, intensifique suas orações pelos teus parentes. Não perca tempo, pregue a palavra para os teus parentes, para os meus parentes, para os nossos parentes. Pregue para os seus vizinhos. Às vezes nós passamos uma tarde, um dia, conversamos às vezes tanta coisa com os nossos vizinhos, e você não tem coragem de falar de Jesus. E aquela pessoa pode morrer e descer para o inferno. E a condenação é uma ida sem volta. Quem parte para lá, quem vai para lá,
não tem mais solução, não tem mais remédio, não há mais o que fazer. Glorifique a Deus, porque você é justificado. Agradeça a Deus, vamos agradecer a Deus, porque nós somos justificados. Somos salvos. Pode ficar tranquilo, você é salvo. Fique tranquilo, tá bom? Ai, mas eu pensei que eu ia ouvir essas coisas hoje não, que eu queria só mensagem de bênção, de vitória, que é para me pular aqui, pinotar até dizer chega. Não. Não é isso não. O evangelho que nós pregamos é diferente do que está sendo pregado por aí. Quando a trombeta soar, muita gente aí por fora vai ser tarde demais para essas pessoas. Que Deus tenha misericórdia. Amém? Irmão Célio, dá para você bem rapidinho aqui. Nós temos 10 minutos, viu, irmãos? Nós vamos terminar no horário. Saúde a todos com a paz do Senhor. Meus queridos, é sobre o nosso seminário da Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer nos dias 21 e 22 de outubro. Venho aqui informar com grande alegria, né, que as inscrições estão evoluindo a cada dia. Nosso link de inscrições, o nosso site está a pleno vapor, graças a Deus. E hoje nós temos apenas 109 vagas para a área infantil. Essa área infantil vai ser um seminário dado pela irmã Keila, que vem de Minas Gerais. Ela vai trazer uma capacitação da parte de Deus para os professores e pais que queiram e tenham interesse na área infantil, de saber e se inteirar dos assuntos atuais da área infantil, que vai ser lá no bairro do Estádio. Repito, só temos 109 inscrições. Na parte adulto, que vai ser ministrada pelo pastor José Gonçalves, aqui no Templo Sede, nós temos ainda algumas vagas. E estas vagas estão abertas para os professores, para alunos e todos aqueles que tenham interesse, né, de buscar mais conhecimento da parte de Deus e capacitação. E essas inscrições, irmãos, para deixar claro, ela não é somente para o Templo Sede, ela é também para as nossas congregações de todo o campo de Guaraciaba do Norte e também para as demais igrejas, né, que tenham esse interesse, que queiram buscar esse conhecimento. Nós vamos ter aqui o pastor José Gonçalves, que vai trazer da parte de Deus esses ensinamentos, e nós queremos compartilhar o máximo possível com todos. E queria pedir à igreja, aos irmãos, procurem a nossa secretaria para se inscrever o quanto antes, né? As nossas vagas são limitadas e logo, né, estarão findando. E eu peço que os irmãos procurem a irmã Neidinha às sextas-feiras, aqui no culto de doutrina. Aos domingos, a irmã Analícia vai estar aqui também, juntamente com o presbítero Jaziel Júnior. E nós estaremos aqui também contribuindo e ajudando no que for necessário. Lembrando que as inscrições têm 3 níveis de inscrições. Tem um básico, que é apenas R$50, que dá os itens credenciais, caneta personalizada, apostila em PDF, certificado e um bloco de anotações, certo? O médio, ele, além desses itens que eu já falei, ela vai ter a blusa do evento, no tamanho que o irmão desejar, com o emblema do evento, e vai ser uma coisa linda para Jesus. E o último pacote, que é o completo, ele custa apenas R$100, e aí, em conversa com a secretaria, a gente pode dividir conforme o irmão achar melhor. Repito que nós temos essas inscrições, são vagas limitadas, e o último pacote aqui, ele é mais limitado ainda, porque ele dá direito a um jantar. Amém? Então, irmãos, procure o quanto antes. Faça sua inscrição, não perca essa oportunidade, porque é de Deus,
né? Temos o incentivo do pastor Carlos Alberto, temos o incentivo aqui do nosso superintendente evangelista Jário Machado, que ambos, de mãos dadas, têm buscado cada vez mais melhorar, capacitar os professores, os alunos e todos que compõem esse departamento da Escola Bíblica Dominical. Conto demais com a colaboração de todos os irmãos para que possamos fazer o quanto antes a sua inscrição, garantir a sua vaga e assim possamos, no dia 21 e 22 de outubro, estarmos aqui usufruindo da palavra de Deus. Amém? Muito bem, só complementando, nós abrimos as inscrições no dia 1º deste mês que estamos, 1º de maio, vai até 1º de setembro. Não deixe para a última hora, irmão, tá? Como o nosso amado irmão pediu aqui, os irmãos procurem a secretaria que vai ter lá alguém para lhe atender. Irmão, os trabalhos, eles permanecem os mesmos na semana. Eu quero apenas destacar aqui quarta-feira, que ontem nós tivemos aqui a festa de ação de graça pelo primeiro ano de pastorado do nosso pastor Carlos Alberto. Então, o culto de crianças que era ontem, né? Então, foi colocado para quarta-feira. Então, pedimos aos pais que tragam suas crianças para esse grande culto aqui de louvor ao nome do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui o edital de convocação, que todos os cultos será lido, viu, irmãos? Para que todos os membros em comunhão estejam nesse dia, nessa data aqui prevista, para que possa ser apreciada esta mudança. Então é importante que todos os membros em comunhão, tanto da sede como das congregações, estejam atendendo aqui a solicitação do nosso pastor presidente. Edital de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária 2023, que se dará dia 27 de maio, isto por ocasião do nosso culto de Santa Ceia, de 2023, às 19 horas, obrigatória a todos os membros da igreja. O pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Tempo Central, em Guaraciaba do Norte, Ceará, inscrito sob o CNPJ 05014 222 9/1000 ao contrário, -07, e pastor Carlos Alberto de Araújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto da Igreja, o artigo 20, parágrafo único, e artigo 30, inciso 2, convoca pelo presente edital os membros da Igreja em Guaraciaba do Norte para participarem da primeira AGE de 2023 no Templo Sede, a Rua Senador Catunda, número 277, Centro Guaraciaba do Norte, Ceará, no dia 27 de maio de 2023, às 19 horas, com a presença mínima de 1/5 dos membros. Esta AGE irá discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: apreciar e deliberar a mudança de nome do prédio da Escola Bíblica Dominical de Pastor Emiliano Ferreira da Costa para Pastor João da Costa Melo. Guaraciaba do Norte, 10 de maio de 2023, foi o dia da publicação aqui do edital. Pastor presidente, pastor Carlos Alberto de Araújo, e o primeiro secretário, o irmão Jairo Machado Magalhães. É um desejo do nosso pastor presidente, pastor Carlos Alberto, né? Como os irmãos sabem, o prédio da nossa escola, ele tem um nome. O nosso pastor João Melo, na época, colocou em homenagem ao pastor Emiliano Ferreira da Costa, mas o nosso pastor Carlos Alberto entende que deve ser mudado para o nome do pastor João Melo, por ele ter, durante toda a sua vida, dedicado ao trabalho do Senhor Jesus aqui em Guaraciaba do Norte, e principalmente investindo no ensino da palavra de Deus. Esse mesmo edital está ali no flanelógrafo, ali na entrada do templo. Deus abençoe os irmãos. O presbítero irmão Matias vai orar por todos nós. Se tiver alguém que quer aceitar Jesus ou fazer uma reconciliação, aproveite a oportunidade. Venha até aqui à frente. Quer? Muito bem. Se tiver alguém que quer fazer uma reconciliação ou aceitar Jesus, venha aqui à frente, por favor. Aceitar a Cristo, um compromisso sério com Jesus, para morar no céu. Se tiver, venha. Peça à igreja para colocar-se em pé. Tem ali aquele casal. Inclusive, eu me lembro, eles já estiveram aqui algumas vezes.
É, né? Muito bem. Se aproxime. Glória a Deus. Uma conciliação séria para morar no céu, né? Levante a mão assim para Jesus, os dois. Diga: Senhor Jesus, me recebe como teu filho, perdoa meus pecados e me dê o dom da permanência. Amém. Pode dobrar os joelhos. Irmão Matias vai orar por eles e por todos nós. Santo Deus e maravilhoso Pai, em Tua presença, Senhor, aqui nós nos encontramos ainda, Senhor. Jesus amado, para te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir a Tua palavra. Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Jesus querido, queremos te agradecer, Senhor, Deus amado, porque o Senhor, Pai, tem trazido os teus filhos aqui para fazer uma reconciliação. Jesus amado, abençoa eles, perdoa os seus pecados, as suas falhas, segura-os nas suas mãos, Senhor. Jesus, que eles permaneçam firmes em Ti, Pai, até aquele grande dia em que o Senhor os chamar. Jesus amado, leva nós em paz para os nossos lares, nos protege, nos guarda, nos dê uma semana abençoada, abençoa os trabalhos, aqueles que vão viajar, repreende, meu Deus, o devorador, repreende, meu Deus, todas as situações difíceis, que seja, meu Deus, protegido todos por Ti, em nome de Jesus, Pai, nos protege, nos dá uma noite abençoada, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus hoje e para sempre. Amém. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor. Pois bem. O negócio ainda tá ligado. Alô, alô.